Alô, amantes da quinta arte, sejam bem-vindos à primeira página, onde a primeira impressão é que fica. Eu sou Rafael Campos e esse é o Matheus Braga. Nós estamos aqui nesse cenário do Matheus para trazer alguns episódios diferentes agora nesse começo de ano. E hoje nós iremos falar sobre Harry Potter e a Pedra Filosofal, edição bem velhinha da editora 2000. Rocco, 2000. Ano 2000, Rafa. Eu ganhei esse livro aqui de um primo, que é escritor também. Na época, estava me introduzindo aí no mundo da leitura, né? Eu ainda não tinha o hábito. Então foi um livro assim que tem um valor emocional para mim, né? Marcou uma fase da vida, né? É, é isso, mostra pra galera aí como é que é essa obra clássica aí. Então, pessoal, isso aqui são. Já saiu diversas outras novas, capa dura, edição comemorativa. Acho que o que mais tem hoje em dia é a edição do Harry Acho Potter, que a né? Rocco lança uma edição por ano de todos os Edição... livros, né? Ah, mas E sempre também vende. deve ser o que? Carro-chefe da Roku, talvez? Alguma coisa assim, né? Então, é aquele clássico mesmo, né? Chuta-se talvez Dumbledore, né? Capa mais Tem antiga. alguns elementos aí do livro, desse primeiro livro em si, né? Na capa ali a gente vê o Harry com o pomo de ouro, né? Vê ali o cachorro de três cabeças, na Tá parte de trás demais. tem todos, vários elementos É, do livro em si, né? Uma arte que representa a história de um modo geral, né? E também, é aquilo que eu já falei em outros livros também, é uma capa que conta um pouco do tom da história, né? São elementos que a gente gostaria de ver na primeira página, que algumas primeiras páginas não tem, e algumas editoras conseguem transparecer isso na capa, né? mas não importa, né? Nada disso importa pra gente, Rafa. Aqui a gente está preocupado apenas com as técnicas aplicadas na primeira página e é o que a gente vai estar avaliando agora. Então vamos lá, Rafa. Vamos ao que interessa, né? Harry Potter e a Pedra Filosofal, J.K. Rowling, capítulo 1, O Menino que Sobreviveu. O senhor e a senhora Dursley, da Rua dos Alfeneiros, número 4, se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais, muito bem, obrigado. Eram as últimas pessoas no mundo que se esperaria que se metessem em alguma coisa estranha ou misteriosa, porque simplesmente não compactuavam com esse tipo de bobagem. O senhor Dursley era diretor de uma firma chamada Grunnings, que fazia perfurações. Era um homem alto e corpulento, quase sem pescoço, embora tivesse enormes bigodes. A senhora Dursley era magra e loura e tinha um pescoço quase 2 vezes mais comprido que o normal. E era muito útil, porque ela passava grande parte do tempo espichando-o por cima da cerca do jardim para espiar os vizinhos. Os Dursley tinham um filhinho chamado Dudley, o Duda, e em sua opinião não havia garoto melhor em nenhum lugar do mundo. Os Dursley tinham tudo o que queriam, mas tinham também um segredo. Seu maior receio era que alguém o descobrisse. Achavam que não iriam aguentar se alguém descobrisse a existência dos Potter. A senhora Potter era irmã da senhora Dursley, mas não se viam havia muitos anos. Na realidade, a senhora Dursley fingia que não tinha irmã, porque esta e o marido imprestável eram o que havia de menos parecido possível com os Dursley. Eles estremeciam só de pensar o que os vizinhos iriam dizer se os Potter aparecessem na rua. Os Dursley sabiam que o Potter tinha um filhinho, também, mas nunca o tinham visto. O garoto era mais uma razão para manter os Potter à distância. Eles não queriam que Duda se misturasse com uma criança daquelas. Quando o senhor e a senhora Dursley acordaram na terça-feira, monótona e cinzenta em que a nossa história começa, não havia nada no céu nublado lá fora sugerindo as coisas estranhas e misteriosas que não tardariam a acontecer por todo o país. O senhor Dursley cantarolava ao escolher a gravata mais sem graça do mundo para ir trabalhar e a senhora Dursley fofocava alegremente enquanto lutava para encaixar um Duda aos berros na cadeirinha alta. Tivemos que avançar aqui um pouco da primeira página para poder pegar o final do parágrafo que se iniciou. É isso. É, vamos então começar a analisar aí técnicas aplicadas aí pela J.K., o que a gente acha das primeiras impressões, né? E aí tem uma coisa aqui que eu sei que o Rafa gosta, que é dar título a capítulos, né? Então, capítulo 1, O Menino que Sobreviveu. Eu acho um bom título, e agora que estou reparando, Rafa, não sei se você lembra, né? O meu livro Primeiros Passos para a Escuridão, todos os capítulos têm títulos desse tipo, né? O menino que é alguma coisa, a menina que é alguma coisa, o Sim. garoto que é alguma coisa, né? E eu confesso que fiz isso sem me inspirar em Harry Potter, né? Provavelmente algum lugar no meu inconsciente tinha guardado isso
E quando fiz, me soou interessante, me soou curioso, né? Mas lendo aqui agora me remeteu à minha obra principal e achei curioso, né? Então, assim, o título em si eu acho um título bom, mas a primeira frase eu já não. Entra um tom aqui de humor, né? Um tom de chacota, né? O senhor e a senhora Dursley, da Rua dos Alfeneiros número 4, se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais. Muito bem, obrigado. Assim, curiosidade, poder ou não sei, essas coisas não me pegou nisso, né? Tem aqui uma especificação, o nome da rua, que provavelmente vai ser irrelevante para o resto da obra inteira, né? Não acho que seja algo determinante, apesar de ser uma primeira fase muito famosa pelo potencial, pelo poder que Harry Potter conquistou no mundo, né? Então, assim, provavelmente você falar com alguém que é dos anos da nossa geração, assim, ou até mais novos também, né? É uma obra que pegou várias gerações, né? Você falar qualquer Rua dos Alfeneiros, provavelmente alguém a pessoa vai se tocar e falar, você tá falando de Harry Potter. Harry Potter. Apesar de que é uma rua que, diferente, assim, no restante da obra toda, poderia ter qualquer nome aqui, qualquer número, e não ia fazer diferença nenhuma, né? Então, assim, eu vejo uma primeira frase não muito potente. O único gatilho aqui, que talvez, nem sei se é gatilho, mas tem aqui, eu sinto essa gracinha, essa piadinha aqui, que é um tom talvez que ela queira passar, e de fato, né, Harry Potter é uma obra que tem, uma obra para público infanto-juvenil, né, que tem alguns comentários irônicos, algumas cutucadazinhas assim, né, a J.K. gosta de fazer isso, e ela usou aqui de algo que de fato ela vai usar no restante da obra, né, mas em falar de uma primeira fase poderosa, não me parece. Sim, tem gatilhos aí? Tem. Só que eu acho assim que, né, quando a gente fala dos gatilhos mentais, existem, né, meio que agora de cabeça fácil, né, pelo menos uns 10, 12. Né? E todos eles são potentes. Só que existe alguns que ficam mais potentes em algumas posições textuais do que outros. Porque se a gente for pegar assim, friamente, nós temos o gatilho da estranheza, a gente tem o gatilho da especificidade, nós temos aí o contraste textual. Então, assim, tem uma certa, né, ambientação, gatilho da ambientação. Existe um certo gatilho da similaridade pelo fato de você, né, ser uma coisa normal, colocar o endereço de alguém, alguma coisa normal. Sim. Então, assim, em tese, possui 4 gatilhos mentais. Né? Se for imaginar assim, técnica por técnica, não, parabéns, pô, 4 gatilhos mentais num primeiro parágrafo é algo muito difícil de se fazer. Sim. Só que eu acho que realmente, né, isso que você falou, esses gatilhos talvez tivessem mais força em alguma outra posição. Claro que você considera que, por exemplo, estamos falando de um mundo mágico, incrível, maravilhoso, cheio de coisa, e quer começar criando esse contraste de, num mundo fantástico, nós temos os extremamente normais. Exato. Então acredito que esse seria o maior objetivo nisso, só que ela quis mostrar tanto uma ideia de normalidade, que ficou uma primeira página inteira reforçando essa normalidade para depois, né, futuramente dizer, veio uma coruja, os caramba, um velho deixou uma criança lá, não sei o que, nos caramba 4. Então, acredito que poderia ter trazido uma normalidade, talvez até a metade da primeira página, tipo uns 2 parágrafos. Ela reforçou bastante. Não né? os primeiros 5 parágrafos do coisa. Acho que isso é reforço. Sobre o título que você comentou, realmente é bem legal, porque, né, o menino que sobreviveu, ela aborda isso para sempre. Exato. Até o final do último livro, Exato. é o menino que sobreviveu, até o Voldemort tem cenas que ele fica puto, aí até usa como ironia, mas esse não é o famoso menino que sobreviveu, os caramba. Então, é bem legal, é bem forte isso, para trazer esse reforço, não a autoridade, mas essa marca que tem, né, ainda mais porque vai ser o apelido Harry Potter durante sempre, até o momento da morte do Voldemort. Se você sabe que o Voldemort morreu, se você não é fã de Harry Potter. Né? Então, é algo assim que, assim, realmente, pensando em técnica por técnica, né, livro infanto-juvenil, todos esses gatilhos, é uma primeira página boa. Né, público-alvo, os caramba 4, tipo, bastante técnica. Mas, assim,
Talvez pela nostalgia, né? Mas no caso eu agora com 33 tem É, umas ressalvas aí mesmo. sim. Eu acho assim, ela mantém, eu acho que como é que eu vou dizer, a constância de escrita dela. Esses capítulos que abordam os tios do Harry Potter, eles são constantes em todos os começos de livro, então isso é uma marca dela. Ela começa todos os livros de Harry Potter mostrando o Harry, não sei se todos, né? Eu tô relendo agora, depois de velho, eu tô no Acho que quarto três agora. primeiros, três, Os quatro quatro, primeiros ainda começam se passando, né, do Harry com os tios e tal. Não sei se os próximos não tô lembrado. Mas então é uma marca da obra em si, né? Da série em si, né? Começar com eles e mostrando esse essa choque, né? vida comum, né? Essa antítese entre o mundo mágico e o mundo comum, né? E com tom de crítica social, com crítica né, de, é, como é que a gente chama? De orgulho que os tios têm, né? De ar de superioridade, mesmo sabendo, entre aspas, que eles não são superiores, que existe um mundo mágico, né, que envolve a irmã da tia do Harry ali, né? A mãe do Harry, no caso. E então, assim, todos os capítulos dos tios são capítulos com ironia, com crítica à sociedade, e isso ela mantém, né? Então é um tom constante. Apesar de que a obra em si não é focada nos tios, né? Então, assim, ela deu ali o título do capítulo, que de fato é o que a gente está preocupado aqui, que é a história do Harry Potter, é o menino que sobreviveu, mas eu acho que ela foca muito também aqui nos tios, né? Dá uma ênfase muito grande nos tios, que não são nem de longe personagens principais da obra, né? É, mas eu acho que é justamente para isso, né? É para preparar o leitor, talvez seja preparar para a ação de certa forma, né? Preparar para essa mudança que vai ter entre o mundo é, comum e o mundo mágico, né? Que aqui a gente tratando de uma baixa fantasia, né? Se passa no nosso mundo real. É, enfim, eu tenho minhas ressalvas também, apesar de ser um público completamente diferente do que a gente é hoje. Eu ainda gosto das obras de Harry Potter, ainda gosto da forma como a J.K. escreve. Eu acho uma escrita fluida, mas ela tem essa brincadeira de ironia, e ela também usa muito de um narrador que transpassa, né, entre a mente de cada personagem Transita, também, né? transita entre vários personagens, ela não fica focada em um só, né? E isso tem dois lados da moeda, né? Eu acho assim potente de quem faz, né? De quem tem a qualidade de conseguir fazer, mas porque eu acho que é difícil, mas ao mesmo tempo eu acho que perde um pouco da capacidade de conexão com o personagem principal em si, né? Então tem alguns capítulos. Eu tô falando de coisas aqui que nem são. Que nem estão na primeira página de fato, né? São características da J.K. Rowling, né? Não era o que era pra gente estar comentando aqui de fato. Mas enfim, a primeira página em si, eu acho que tem lados positivos e lados negativos, né? Não vejo como uma oitava maravilha. Acho que ela pecou aqui na primeira frase. Acho que a primeira página inteira ela, né, se esforça muito em mostrar isso que o Rafa comentou do cotidiano, da vida comum, né? E fazendo ali gracinhas com cada um dos personagens, né? Mas tem isso também de potente, né? Tem esse lado, para quem é do humor, para quem é do lado da crítica social, tem essas características como fator positivo, né? Sim. Eu acho assim que, considerando o fato de que a gente está falando de uma história fantástica, apesar de ser uma baixa fantasia, porque passa meio que no mundo real, porém existem os fatores fantásticos, meio que demora um pouco para ela apresentar o fantástico, apesar de na primeiro parágrafo, né, reforçar, eles gostavam de dizer que eram normais, né? Muito bem, obrigado, caramba, né? Uhum. Então meio que traz um princípio de que Vai existe existir algo que sim, não é o normal. não é normal, né? Uhum. Mas eu acho que demora um pouquinho para apresentar, porque sim, é interessante, porque assim, essa premissa de ter uma família meio bosta para fazer um contraponto ao fantástico. Tem, por exemplo, o Percy Jackson, que tem essa mesma pegada. Tem lá a mãe, que Uhum. teve o filho divino, com o padrasto meio porcão, porque precisava fazer esse contraste do divino com, né, não sei o que. E o livro explica, né? Então, assim, acredito que até talvez tenha puxado essa referência de, né,
contraste do fantástico com o grosseiro e tudo mais. Então, tem sim, realmente, tem pontos legais. Sim. Né? Mas eu acho que ela pesa um pouco a mão nesse momento, né? E assim, eu, se eu não me engano, tem outras edições e pelo fato da primeira página ser menor, por ter uma foto de começo ou alguma imagem, meio que ainda perde mais ainda porque a segunda página continua fazendo com essa descrição e meio que assim, né? Porque, né, pelo menos nessa versão aqui, final da segunda página, que a gente teve que virar para terminar o parágrafo, já começa a querer apresentar um pouco mais do Fantástico. Sim. Né? Então, assim, os pontos positivos que eu vejo aí agora a JK tem técnica, isso aí é indiscutível, indiferente do que for, ela tem uma técnica de storytelling bom, ela tem ela conhece gatilhos, conhece ambientação, tem essa questão do narrador que você comentou, porque o primeiro parágrafo parece que é meio que do ponto de vista dos Dursley, porque ele fala bobagem, fala muito bem obrigado, fala assim aquela coisa. Exato. No segundo parágrafo, parece que meio o narrador, imparcial, né? ele tá meio que falando assim, do ponto de vista talvez de um vizinho, ou do próprio Harry Potter, ou de algum terceiro personagem que não está nem presente na situação. Então tem um pouco daquilo que você comentou, dessa transição de narrador. Mantém tudo, obviamente, na terceira pessoa, mas parece que ele muda um pouco o ombro onde o narrador vai estar. De então, parágrafo para parágrafo, não tem nenhuma transição assim de enter nem nada, né? Então, às vezes acontece de pode ser. É algo positivo difícil? Se não me engano, Duna tem essa de ficar mudando. Também. Mas a dificuldade de você entender quem está pensando e qual é o ponto de vista, se o escritor não souber caracterizar muito bem o personagem para você ter uma noção muito forte, ainda mais tem escritores também que gostam de dar a opinião do narrador em cima do comentário, né? Sim. Então, às vezes, ainda tem mais esse ponto das pessoas que quanto mais informação a gente fala, tem que ter mais do que uma informação no parágrafo. Porém, quando você exige muita interpretação de saber, não, que esse aqui é o comentário do narrador em cima da transição, porque no ponto de vista do beleza, mas meio que no papel não tá isso. Sim. Né? O escritor tentou, então assim... E eu acho que tem a questão da falha também, da perda de capacidade de conectar o personagem com o leitor também, né? Porque quando a gente tá o narrador focado só no personagem, você ganha mais intimidade com o personagem e tem uma chance de criar uma intimidade maior, né? E aqui quando você fica transitando muito, tô falando agora o que tá passando na cabeça do fulano, agora tô mostrando o que tá mais ou menos o ciclano pensando e tal, eu acho que me soa como uma potencial perda de intimidade com o personagem. Tem o lado positivo, tem o lado negativo, como tudo na vida, né? Nenhum dos dois métodos é proibido, né? Os dois são possíveis e é aquilo que a gente fala, se bem feito, independente do que você fizer, vai dar certo. Né? Desde que você faça consciente e bem feito, né? Dedique-se àquilo, estude a técnica, né? E não tô criticando a J.K. por isso, né? Acho que ela faz legal também, mas eu acho que perde às vezes um pouco de conexão que eu teria com Harry Potter se fosse um capítulo ponto de vista do Harry Potter aqui, mesmo com o narrador na terceira pessoa, estivesse meio que no ombro do Harry ali, né? Acompanhando tudo, enxergando o que passa na cabeça dele. Ou no caso, se fosse, já que o Harry Potter não existe ainda, né? Porque tá falando que ele não apareceu ainda, acabou de nascer. Então que ficasse no ponto de vista em cima dos Dursleys até o momento que chegue o Harry Potter. Exato. Porque daí mesmo que não tivesse um enter, uns 3 pontinhos, pelo menos houve uma quebra textual, pelo menos conceitual do texto, dizendo, ó, agora daqui o Harry começa a existir, então mudamos de ombro. Exato. Né? Então acho que... Mas e aí? Rafa, eu confesso que essa primeira página aqui não me pega muito. Eu vejo crítica aqui nela, crítica social, acho interessante. Eu vejo um pouco de humor, que já não é uma coisa que eu me pega muito, e é muito pessoal isso, não tem nada a ver com a técnica de escrita nem nada. Eu vejo uma técnica muito boa de escrita dela, né? É uma leitura fluida, uma leitura cheia de gatilhos de querer de um ponto seguir o outro, né? De um parágrafo seguir o outro e ter uma coerência na narrativa. Eu acho isso interessante. Gosto do título, do capítulo, mas a primeira página em si não me... Nossa, eu preciso de saber muito sobre isso. Acho que a única coisa que me pede querer saber mais é o título em si, né? O menino que sobreviveu, pô, que menino é esse, né? Quero saber mais sobre isso. E o momento ali que ela cita a irmã, né? E fala que a irmã meio que não é da mesma
é uma realidade, né? Dá a entender que é uma coisa diferente, então tem ali uma curiosidadezinha que você fica em cima disso, mas eu acho que tem mais coisas que não me pegam do que coisas que me pegam, talvez, né, nessa primeira página. E assim, para provar o quão avaliar a primeira, julgar um livro pela primeira página não deve ser levado em consideração, né? Aqui a gente faz isso para ajudar novos escritores, né, a criarem textos que, que tragam curiosidade para os seus leitores, né? Mas não quer dizer, obviamente, que a obra é ruim por causa disso, nem nada disso, né? Eu gosto do Harry Potter, leio, tô relendo agora depois de velho e ainda assim tô gostando, mesmo sendo uma literatura infanto-juvenil. Mas por essa primeira página aqui, eu entendo que não seria uma primeira página muito boa, que me traria muita vontade de continuar sabendo sobre a obra. Eu sigo na mesma, né? Eu acho que ela tem uma boa técnica, tem um bom storytelling, tem uma boa escrita. Só que como eu tenho ressalvas no quesito de público-alvo e em alguns pontos de world building, que eu sinto que ela tem um pouco assim de jardineira demais para algumas coisas, meio que né, talvez ter um papinho com o Brandon Sanderson no quesito de sistema mágico, né, acredito que ajudaria bastante em alguns quesitos, em algumas suspensões da descrença que ela me... Não, mas é um mundo mágico. Então, no quesito, é uma história legal, é interessante. Eu li os livros, acho que até o Cálice de Fogo, não fui pra frente. Mas, sim, é uma boa história, porém, eu não sou o público. Eu não viraria. Não viraria também. Não. É isso. Então, pessoal, se você é um fã de Harry Potter e quer nos crucificar porque tem que virar a primeira página, deixa aqui nos comentários qual dos livros do Harry Potter é o seu preferido e se você, apesar da nostalgia, concorda ou discorda da nossa opinião, deixa aqui nos comentários se você viraria ou não viraria. Se por acaso você for um escritor, uma escritora que tem um conto, tem um livro e gostaria que a gente desse a nossa opinião sobre nossas primeiras impressões da sua primeira página, nós temos aqui o nosso Google Forms trazendo, já tem autores que nos mandaram, já vamos começar logo com algumas dessas aqui, então seja você alguém que mandou e tenha a sua primeira página ali daqui no primeira página. Então, bora ler!